Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é 15 de fevereiro, quarta-feira, e nós estamos com 111 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Que alegria, né? Continua firme, continua constante na leitura e nós só temos bênçãos para receber ao proceder assim. E eu oro ao Senhor, eu espero que todos nós, eu e vocês, nesta oportunidade que nós estamos tendo de ler o livro diariamente, o livro de Mórmon, que possamos desenvolver o hábito de ler todos os dias as Escrituras, tá bom? Mesmo depois que encerrarmos essa leitura. Nós estamos, para vocês terem uma ideia, na página 276, e o livro de Mórmon tem 620 páginas. Então ainda nós estamos bem próximo da metade do livro. Mas vamos lá, um pedaço de cada vez, um capítulo de cada vez, e dia após dia nós vamos chegar até o fim. E eu estou muito feliz da tua força de vontade, da tua perseverança em continuar lendo e aprendendo mais. Parabéns, tá bom? Eu sempre costumo dizer que eu e você, todos nós, precisamos dessas pequenas, grandes vitórias todos os dias. É uma grande vitória por um pequeno momento durante o seu dia, reservar aquele tempo para ler as Escrituras. Isso é algo extraordinário. Na verdade, é uma grande vitória, uma vitória espiritual. Pensa nisso, tá bom? Hoje nós estamos lendo o capítulo 13. O capítulo 13 de Alma é maravilhoso, ele fala sobre o sacerdócio. E eu aprendi sobre esse capítulo ainda quando eu era bem jovem. Eu tinha 19 anos e eu e um outro amigo, o Eduardo Silva Nunes, ele disse, olha que capítulo sobre o sacerdócio. Nós todos éramos membros novos e estávamos descobrindo o livro de Mórmon naquela ocasião. Vamos começar então capítulo 13. Homens são chamados como sumos sacerdotes por causa de sua grande fé e boas obras. Eles devem ensinar os mandamentos. São santificados por meio da retidão e entram para o descanso do Senhor. Melquisedeque foi um deles. Anjos declaram boas novas por toda a terra. Eles revelarão a vinda de Cristo, aproximadamente 82 a.C. E outra vez, meus irmãos, desejaria chamar vossa atenção para a época em que o Senhor Deus transmitiu esses mandamentos a seus filhos e quisera que vos lembrasseis de que o Senhor Deus ordenou sacerdotes segundo a sua santa ordem, que era segundo a ordem de seu filho, para que ensinassem estas coisas ao povo. E esses sacerdotes foram ordenados segundo a ordem de seu filho, de um modo que permitisse ao povo saber como esperar pelo seu filho para receber a redenção. E este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de suas grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação. Sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória e de conformidade com ela. E assim foram chamados para este santo chamado por causa de sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e cegueira de sua mente. Porquanto, se não tivesse sido por isso, poderiam ter recebido tão grandes privilégios quanto seus irmãos. Ou, em resumo, no princípio achavam-se na mesma posição que seus irmãos. Assim, este santo chamado foi preparado desde a fundação do mundo
para aqueles que não endurecessem o coração por meio da expiação do Filho unigênito que foi preparado, e sendo assim chamados por esse santo chamado e ordenados ao sumo sacerdócio da santa ordem de Deus, a fim de ensinarem seus mandamentos aos filhos dos homens, para que estes também pudessem entrar no seu descanso. Este sumo sacerdócio, sendo segundo a ordem de seu Filho, ordem esta que existia desde a fundação do mundo, ou em outras palavras, sem começo de dias nem fim de anos, sendo preparado de eternidade a toda eternidade segundo a presciência em todas as coisas. Ora, eram ordenados da seguinte maneira: eram chamados com um santo chamado e ordenados com uma santa ordenança, tomando sobre si um sumo sacerdócio da santa ordem, chamado esse e ordenança e sumo sacerdócio que não tem começo nem fim. Tornaram-se assim sumos sacerdotes para sempre, segundo a ordem do Filho, o unigênito do Pai, que é sem princípio de dias nem fim de anos, que é cheio de graça, equidade e verdade. Ora, como falei sobre a santa ordem, ou seja, este sumo sacerdócio, muitos foram ordenados e tornaram-se sumos sacerdotes de Deus, e isso graças à sua grande fé e arrependimento e sua retidão perante Deus, preferindo arrepender-se e praticar a retidão a perecer. Portanto, foram chamados segundo esta santa ordem e santificados, e suas vestimentas foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Ora, tendo sido santificados pelo Espírito Santo, havendo suas vestimentas sido branqueadas, achando-se puros e imaculados perante Deus, só viam o pecado com horror, e houve muitos, e grande foi o seu número, que foram purificados e entraram no descanso do Senhor seu Deus. E agora, meus irmãos, quisera que vos humilhasseis perante Deus e apresentasseis frutos dignos do arrependimento, para que também venhais a entrar nesse descanso. Sim, humilhai-vos como o povo nos dias de Melquisedeque, o qual também foi um sumo sacerdote desta mesma ordem de que falei, que também tomou sobre si para sempre o sumo sacerdócio. E foi esse mesmo Melquisedeque que Abraão pagou o dízimo, sim, até mesmo nossos pais, Abraão pagou como dízimo 1/10 de tudo quanto possuía. Ora, essas ordenanças foram instituídas dessa maneira para que, por meio delas, o povo pudesse ter esperança no Filho de Deus, sendo um símbolo de sua ordem, ou melhor, sendo sua ordem, e isso para que pudessem esperar nele a remissão de seus pecados, a fim de entrarem no descanso do Senhor. Ora, esse Melquisedeque era rei da terra de Salém, e seu povo entregara-se à prática de iniquidades e abominações. Sim, todos se haviam extraviado, praticavam toda sorte de iniquidade. Melquisedeque, porém, tendo exercido uma fé vigorosa e recebido o ofício de sumo sacerdócio, segundo a santa ordem de Deus, pregou o arrependimento a seu povo, e eis que eles se arrependeram, e Melquisedeque estabeleceu paz na terra em seus dias. Foi, portanto, chamado Príncipe da Paz, pois era o rei de Salém, e governou subordinado a seu pai. Ora, houve muitos antes dele, e também houve muitos depois, mas nenhum foi maior, portanto se fez particular menção a ele. Ora, não necessito estender-me sobre o assunto, basta o que já disse. Eis que as Escrituras estão diante de vós, e se quiserdes deturpá-las, será para a vossa destruição. E então, tendo Alma acabado de dizer-lhes essas palavras, estendeu a mão em direção a eles e clamou com voz forte, dizendo: agora é o momento de arrepender-se, porque o dia da salvação se aproxima. Sim, e a voz do Senhor, pela boca dos anjos, assim o declara a todas as nações. Sim,
Declara-o para que tenham boas novas de grande alegria. Sim, e proclama estas boas novas entre todo o seu povo. Sim, mesmo aos que estão espalhados sobre a face da terra. Portanto, chegaram até nós, e elas são-nos dadas a conhecer em termos claros, para que possamos entender e não errar. E isso, por sermos errantes em uma terra estranha, somos, portanto, altamente favorecidos, porque estas boas novas nos foram declaradas em todas as partes de nossa vinha. Pois eis que os anjos as estão declarando a muitos em nossa terra, nesse momento, e isso com o propósito de preparar o coração dos filhos dos homens para receber a sua palavra quando vier em sua glória. E agora nós só esperamos ouvir as alegres novas de sua vinda, que nos foram declaradas pela boca de anjos, porque o tempo se aproxima e nós não sabemos quão próximos está. Prover a Deus que fossem meus dias, mas seja mais cedo ou mais tarde, nele me regozijarei. E será dado a conhecer a homens justos e santos pela boca de anjos, na ocasião de sua vinda, para que se cumpram as palavras de nosso Pai, segundo o que disseram a respeito dele, conforme o espírito de profecia que estava neles. E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo de meu coração, sim, com grande ansiedade e até dor, que deis ouvidos às minhas palavras e abandoneis vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento, mas que vos humilheis perante o Senhor e invoqueis seu santo nome, e vigieis e oreis continuamente para não serdes tentados além do que podeis suportar, e serdes assim conduzidos pelo Espírito, tornando-vos humildes, mansos, submissos, pacientes, cheios de amor e longanimidade, tendo fé no Senhor, tendo esperança de que recebereis a vida eterna, tendo sempre o amor de Deus no coração, para que sejais elevados no último dia e entreis em seu descanso, e que o Senhor vos conceda o arrependimento para não fazerdes cair sobre vós a sua ira, a fim de não serdes acorrentados pelas cadeias do inferno e não sofrerdes a segunda morte. E Alma disse ao povo muitas palavras mais, que não estão escritas neste livro. E assim nós concluímos a leitura do capítulo 13 de Alma. Um capítulo maravilhoso, senti intensamente o Espírito. Gostaria de fazer um pequeno comentário no 29, tendo sempre o amor de Deus no coração. Irmãs, irmãos, como é sentir o amor de Deus no coração? Penso sinceramente que é como hoje lendo este capítulo. Hoje eu senti tão forte a influência do Espírito Santo. Senti minha mente se abrindo para as coisas de Deus e foi tão sagrado. E eu deixo essa leitura com vocês hoje com todo o meu amor. Continua firme, continua constante. Procura viver de tal maneira que você possa sentir no seu coração e na sua mente a influência do Espírito Santo. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. E até amanhã.